Para a população em geral, assim, eu acho que é a importância, né, de nós reconhecermos, né, a importância da saúde animal do nosso rebanho, né, que é uma coisa muito valiosa para nós, que a gente tem que manter esse rebanho livre dessas doenças que a gente conversou aqui hoje, né, para eles terem consciência, né, essa questão do trânsito internacional, todo mundo que vai visitar outros países onde essas doenças estão ocorrendo, né, eles terem bem claro isso, que não trazer nenhum produto de origem animal, né, que não seja adequadamente tratado, né. Bem-vindos para mais um Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli e hoje vou entrevistar mais uma vez, e com muito prazer, Marcelo Camargo. Marcelo é um dos responsáveis do laboratório LFDA de Minas Gerais, do MAPA, e aí colaborando muito com a nossa defesa agropecuária. A gente vai tratar hoje aqui de assuntos relacionados à suinocultura, mas às vezes vamos falar de outras espécies também. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo. Já passo a bola para você. A gente começar o papo, você falando um pouco aí da tua trajetória, da tua jornada até chegar aí ao laboratório. E Vinícius, então, muito obrigado pelo convite, né, satisfação estar podendo participar de vocês, mostrar um pouco do nosso trabalho aqui, um trabalho meio que de bastidores, né, dentro do Serviço de Defesa Sanitária Animal no país, né. Eu sou médico veterinário, graduado na Universidade Federal de Minas Gerais, e tenho mestrado e doutorado também na Universidade Federal de Minas Gerais, né, na Escola Veterinária. Os temas de pós-graduação foram relacionados à leucose zoótica bovina, e eu iniciei praticamente meu trabalho, né, logo após a conclusão do mestrado, né, aqui no laboratório. Está localizado em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, atuando na área de virologia, né, diagnóstico de doenças dos animais, doenças causadas por vírus. O laboratório, a princípio, era responsável pelo diagnóstico da peste suína clássica, de outras doenças de importância, né, para a suinocultura, né, principalmente doenças transfronteiriças, né. E ao longo dos anos, com a questão da zona livre de peste suína clássica, algumas atividades tiveram que ser transferidas para fora dessa área, por conta de questões de biossegurança laboratorial. Foram transferidas pela LFDA de Pernambuco, e desde 2014 retornaram para o nosso laboratório, né, com a autorização de funcionamento da unidade de biossegurança de nível 4. Depois, mais para frente, eu posso entrar em um pouco de detalhes dessa questão da estrutura, né. E desde então a gente vem trabalhando, principalmente o nosso principal enfoque são essas doenças de grande impacto, né, econômico, como febre aftosa, peste suína clássica, peste suína africana, e também algumas outras doenças que são, digamos, de diagnóstico diferencial, né, dessas importantes, e algumas outras doenças endêmicas. A MS Shippers é especialista em biosseguridade na produção animal e oferece soluções para você, produtor, obter melhores resultados através da higiene. Acesse www.shippers.com.br e conheça a linha MS Gold. O sucesso na produção animal começa com uma boa gestão de higiene. Legal. Na verdade, assim, é um ponto que é importante a gente destacar a importância desse laboratório para a defesa agropecuária brasileira. Nós estamos tratando de febre aftosa, peste suína clássica, peste suína africana e várias outras, né? E como é que vocês se organizam aí? Existe um plano? O laboratório é um laboratório bastante diferenciado para suportar não só a quantidade de amostras, mas a acurácia das amostras. Explica como é que é o procedimento e o dia a dia aí, Marcelo, por favor. Antes de entrar na questão da rotina laboratorial, vou só explicar como que o laboratório está dentro da estrutura do MAPA, né? Legal. O nosso laboratório está dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária. O MAPA ele é organizado em secretarias, a nossa é a de Defesa Agropecuária. Dentro dessa secretaria existem departamentos.
Em se tratando aqui de saúde animal, né, os nossos dois, entre aspas, clientes, né, é o Departamento de Saúde Animal, que é responsável pela gestão dos programas sanitários dentro do país, que no fim das contas é executado pelos serviços veterinários oficiais, né, por exemplo, aqui em Minas, pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, e por aí vai, né, em todas as unidades da Federação do Brasil. Um outro departamento é o DIPOA, que está relacionado com a questão de inspeção de produtos de origem animal, mas, de qualquer forma, não só a qualidade do ponto de vista físico-químico, de pesquisa de resíduos, são analisados aqui no laboratório, não exatamente no que eu trabalho, mas em outros laboratórios, né, de pesquisa de resíduos contaminantes, de qualidade do produto em si, mas também do ponto de vista de saúde animal, né? Vou dar só três exemplos rápidos aqui, né? Por exemplo, tuberculose, brucelose e leucose bovina, né? São alguns agentes que, de alguma forma, podem ser pesquisados, né? Relacionados ao DIPOA. E o nosso laboratório em si está ligado diretamente ao DETEC. O DETEC é o Departamento de Serviços Técnicos, e ele é responsável por duas áreas. Uma área é a área do Vigiagro, né, que é a vigilância dos portos, aeroportos, das fronteiras de uma forma geral. Então, tem uma importância muito grande, né, para impedir a entrada de patógenos aqui dentro do nosso país, né, por meio dessas vias, né. E dentro desse DETEC também está a CEGAL. A CEGAL é a coordenação geral dos laboratórios agropecuários, né. No Brasil existem 6 laboratórios agropecuários, que estão localizados no Pará, em Pernambuco, em Goiás, em São Paulo, Rio Grande do Sul e em Minas, né. Na área de suinocultura, atualmente o LFDA Minas é o principal laboratório que está ligado à análise de diagnóstico nesse campo, né. O laboratório de Pernambuco também atuou durante muitos anos, né? Desde quando foi aquela questão da zona livre, né? As análises foram direcionadas para lá, e até 2014 realizadas lá. Principalmente aquelas análises que necessitam da manipulação do vírus vivo, né? Então, te respondendo agora a pergunta que você fez, de como que é a questão da estrutura aqui do laboratório, né? Justamente essa questão da estrutura de biossegurança que permite que você manipule esses agentes, né, de grande risco, né, de grande importância econômica. Então, para ter essa estrutura, você tem que ter o laboratório tem que ter várias características e atender determinados protocolos de segurança, né. Qualquer suspeita que você tenha, né, depois eu vou falar um pouquinho do plano integrado de vigilância, né, que lá está definido, né, essa questão das suspeitas, quando devem ser enviadas amostras aqui para o nosso laboratório. Geralmente isso vai estar relacionado a questões que a gente chama síndrome hemorrágica em suínos, né. Ou é uma doença que vai causar sinais, né, de hemorragia nos suínos, ou pode ser uma elevação muito grande da mortalidade, uma elevação nas taxas de aborto ou falhas reprodutivas, alguma coisa que saia do normal, né? Então, são coletadas amostras e enviadas para cá. O serviço veterinário oficial, lá na origem, vai até a granja, vai coletar essas amostras e enviar para cá. Aqui, elas são direcionadas para o laboratório que a gente chama de nível 4 da ONSA, né? ONSA é a Organização Mundial de Saúde Animal. Ela alterou, o nome da organização foi alterado recentemente, né? Até alguns anos atrás era chamada de OIE. Acho que a maioria do pessoal conhece como OIE, né? Então, esse laboratório de nível 4, OIE, que é equivalente a um laboratório de nível 3 na Organização Mundial de Saúde Humana, né? Esse laboratório, você tem que ter um diferencial de pressão,
nas áreas mais contaminadas você vai ter uma pressão mais negativa. Você tem que ter um controle de acesso das pessoas, as pessoas têm que ser treinadas para entrar lá, cada pessoa recebe uma senha individual, você tem que tomar um banho na saída, que é obrigatório, né? Você tem, para fazer a entrada, tem que tirar toda a sua roupa, não pode entrar com lente de contato, não pode entrar com brinco, relógio. Preferencialmente você tem que ter um óculos, se for necessário usar, dentro da área. Então são tomadas várias ações para evitar qualquer saída de material infeccioso daquela área, né? Além disso, você vai descontaminar qualquer material que for sair de lá. Se não for possível autoclavar, você tem que fumigar com formol, né, para fazer essa retirada. Se você for tirar algum material infeccioso de lá, ele só pode ir para um laboratório, caso esse material infeccioso seja de um patógeno como esses que eu falei, né, febre aftosa, peste suína clássica ou africana, só pode ser enviado, né, de forma infecciosa para um laboratório que tem as mesmas características do nosso. Então tem esse conjunto de ações que é feita para evitar, né, qualquer escape de vírus, né, como já aconteceu em outros laboratórios mundo afora, né. Isso é extremamente importante. E, assim, esse nível 4, quanto tempo que ele existe? Quanto tempo que ele está em funcionamento, Marcelo? Ele existe, na verdade, a finalização da obra dele foi em meados dos anos, sei lá, 2005, 2006. Teoricamente ele já estaria pronto para ser usado, mas infelizmente, né, aconteceram alguns problemas, né, durante a execução da obra, que no final das contas o uso dele só foi aprovado em 2014, né? Então desde 2014 ele está funcionando, né? É só por fazer uma citação aqui, né? Recentemente a gente passou por auditoria externa da União Europeia, né? Acho que não é nem tanto relacionado à importação de carne suína, mais de bovino, né? Mas o laboratório, só para acho que é importante dar ciência para todos, né, dessa informação, que o laboratório foi a última vez que eles fizeram auditoria no Brasil, pelo menos que o auditor relatou, foi em 2011, né, e ele viu grandes avanços, né, na estrutura do laboratório, né, por conta disso, e também na capacidade de diagnóstico, né. Lógico que sempre tem coisas a ser melhorado, mas tivemos também esses elogios, né. Marcelo, e como é que assim, quais são as maiores dificuldades de vocês para manejar um laboratório desse? Eu acredito que a mão de obra, né, ou seja, você manter constantemente treinamento e capacitação é um desafio, né, você só confirma para mim se é, mas teriam outros pontos que, assim, que realmente, vamos falar num linguajar mais prático, tira o sono de vocês? Sem dúvida, eu acho que a questão financeira, né, que é muito importante, né? O custo de manutenção desse laboratório é muito elevado, né? A conta de energia elétrica aqui é um absurdo. Se não estou equivocado aqui, é mais de R$200 mil por mês só de energia elétrica, pra você ter uma ideia, né? É do laboratório todo, né? Mas o grande consumidor é a unidade de biossegurança, nível 4. Né? Então tem essa questão econômica que é muito importante, né? Exige-se muito do país. Foi até uma coisa questionada, né, nessa auditoria da União Europeia, né? Por que você só tem um laboratório desse no país, num país tão grande como o Brasil, né? Tem um rebanho tão grande. Se acontecer um foco, como é que vocês vão fazer, né? O Brasil é muito grande, como é que essas amostras precisam chegar no tempo hábil para vocês? Mas é porque realmente é isso, né? O custo é muito elevado, né? A gente tem um laboratório de nível 4 lá no LFDA de São Paulo, mas o foco dele é influenza aviária, né? E a gente está vendo o sufoco que a gente está passando com influenza aviária, mas o laboratório está conseguindo atender. Nós seríamos um backup para eles, né? No caso de emergência, eu acredito também que se a gente passar por alguma emergência em outras áreas, eles também seriam para nós, né? Uhum. Então tem essa questão do custo de funcionamento, mas tem outras questões também, né? Que nós somos um órgão público.
a legislação é muito pesada, né, com a administração pública, né? Você tem que cumprir várias regras para conseguir contratar tudo que você precisa, né? Então você imagina, estragou uma pecinha lá do meu laboratório. Se essa pecinha não for substituída, o laboratório vai ficar fechado. E você sabe como é complicado, né? Para você ter essa agilidade dentro do serviço público, né? Para manter tudo funcionando. Então isso é um grande desafio, mas também tirando a parte econômica, toda essa parte de burocracia, né? Eu acho que a burocracia é certa, realmente, né? Você tem que ter um controle, né? Tem que tentar fazer tudo da melhor forma possível, né? Para atender a legislação, mas tem hora que atrapalha. E uma outra coisa que é muito complicada é a questão de mão de obra também, né? A gente tem alguns serviços que são terceirizados, né? Por exemplo, a manutenção do laboratório é praticamente 100% terceirizada, questão de limpeza, vigilância, isso tudo é terceirizado, mas na parte de execução mesmo, dos ensaios, de tudo, a gente não pode terceirizar, e isso é muito complicado mesmo. Então, uma estrutura dessa importância, muitas vezes a gente passa por dificuldade, né? Tem pessoa afastada, pessoa com férias, pessoas vão se aposentando, e isso não é reposto de forma como a gente necessita, né? Eu entendo isso daí. Então, os desafios são esses aí. Problemas do serviço público. Só que nós estamos falando de um laboratório de extrema importância para o Brasil, né? Para a segurança no Brasil. Marcelo, bem, você comentou de vigilância. Acho que muitos não sabem como é que funciona o plano integrado de vigilância. Você poderia explicar para nós como é que é o funcionamento disso, como que você está envolvido nisso daí, a importância disso, que eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Na verdade, talvez as melhores pessoas para falar sobre esse assunto, né, seriam o pessoal lá do DSA, né, Departamento de Saúde Animal, que eles que construíram esse plano, né, mas eu vou tentar aqui brevemente explicar do que se trata, né. Então, é um plano, né, de vigilância, né, para algumas doenças. Inicialmente, o foco, né, desse plano seriam a peste suína clássica, a peste suína africana e a síndrome reprodutiva respiratória de suínos, que é a PIRS, né. Ele foi elaborado em 2021. Quais são os objetivos dele? Principalmente a detecção precoce desses agentes em caso de introdução no país. No Brasil, a última detecção do vírus da peste suína africana foi lá por volta de 83, por aí. Depois o Brasil foi considerado como doença erradicada no país, em 84, né? A PIRS nunca foi detectada aqui no país, apesar de estar presente nos principais produtores de suínos do mundo, né? Temos tido sucesso até o momento, né, em evitar a introdução desse agente aqui no país, né? Já a peste suína clássica, a gente tem uma zona livre dessa doença, né, reconhecida pela ONSA, né, que é composta pelos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mais a Rondônia, Acre, algumas cidades do Amazonas e Tocantins. E Bahia e Sergipe também. Então, a gente tem foram feitos estudos sorológicos recentes na região amazônica, né? Não foram detectados nenhum caso, né? Principalmente no Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Entretanto, na região Nordeste, esporadicamente, a gente tem algumas repetições de casos por ali, né? Principalmente no Piauí e no Ceará. Então, é mais ou menos por aí que o plano vai trabalhar, né? Na questão
da detecção precoce e na confirmação de ausência dessas doenças, né? Principalmente na zona livre de peste suína clássica, né? Principalmente é esse o enfoque. A abrangência do plano coincide também com a zona livre de peste suína clássica, né? Então, o que for acontecer na zona não livre é uma coisa que aparentemente está fora do plano, até o momento, né? Até onde eu sei também. E quais são os componentes desse plano? Ele tem a vigilância sorológica nas regiões. Vigilância sorológica baseada em risco, né? Então, cada um desses estados tem que fazer uma análise de risco, ver quais municípios ou quais granjas que teriam maior risco de ter alguma dessas doenças, coletar amostras de soro e enviar essas amostras para o laboratório. O que tem sido feito até 2023 é apenas para a peste suína clássica. A próxima etapa seria abranger essas ações para PIRS também. Está sendo feita uma estruturação na rede de laboratórios credenciados, que eu não falei muito aqui, né, mas a Cegal, além dos laboratórios LFDAs, ela também é responsável por credenciar laboratórios para ajudar, né, nessas ações de defesa sanitária animal. Esses laboratórios que atuam na área de suinocultura são todos laboratórios públicos ou de parceria público-privada. Não tem nenhum laboratório que é totalmente privado que atua nessa área, né? Então, essa vigilância sorológica é feita nesses laboratórios. Caso exista algum animal positivo nessa triagem, assim, os soros são enviados aqui para o LFDA Minas para fazer ensaio confirmatório, né? Confirmar ou excluir essa suspeita. Um outro componente do plano seriam as inspeções realizadas nos estabelecimentos, né? Naqueles estabelecimentos que não foram incluídos na questão da vigilância sorológica. Então, da mesma forma, é feita uma escolha, né, aleatória, né, nos estabelecimentos que vão ser visitados pelo Serviço Veterinário Oficial. Também é uma maneira de estar fazendo essa vigilância, né? Uma outra forma, né, no total são 5 componentes, né, seria de investigar casos suspeitos. Quando você tem uma suspeita de doença hemorrágica, uma elevação muito grande de mortalidade, problemas reprodutivos que estão fora do que é considerado normal, vai investigar essas propriedades, vai coletar amostras e enviar aqui para o nosso laboratório. E a gente vai investigar principalmente a peste suína africana, peste suína clássica e PIRS, que é o que está no escopo dessa investigação, né? O quarto componente, né, seria a investigação em frigoríficos também, para ver se observam, né, esse tipo de lesões nos animais que estão sendo abatidos. E por último, o quinto componente, que é a vigilância nos animais acelvajados, né, que são esses animais, principalmente o javali, né, e os cruzamentos fruto do cruzamento de javali, são suínos domésticos, alguma coisa do tipo, né. Geralmente são animais de vida livre, né, que tem que ser, normalmente são os caçadores, né, desses animais que são responsáveis pela coleta dessas amostras e envio aos laboratórios credenciados. Em relação a esse quinto ponto que você comentou, dentro do plano, a última conversa que nós tivemos, como é que está essa relação com a questão dos animais acelvajados? Teve uma evolução? Quais são os pontos de melhoria ainda? E em relação à suinocultura de subsistência, vocês colocam isso na mesma caixa, podemos dizer assim, ou é feito um outro plano? Porque existem os fatores de risco da suinocultura de subsistência também. Como é que vocês estão lidando com isso? Na verdade, não teve grandes evoluções, né, desde a última vez que nós conversamos, né? Os suínos acelvajados, o que a gente está fazendo ainda, meio que do ponto de vista experimental, é tentar encontrar outras soluções para fazer
a obtenção das amostras, né, que seriam ou por meio de suaves ou pelo meio do papel filtro, né? Mas a gente já sabe, né, que ocorre uma diminuição na sensibilidade dos ensaios a partir de amostras obtidas dessa forma, né? Inclusive, na semana do dia 16 a 20 de outubro, agora de 2023, ocorreu aqui no LFDA Minas um treinamento. Ele foi promovido pela Agência Internacional de Energia Atômica. Contou como quem ministrou o treinamento foram 4 profissionais lá do CISA-INIA, né, que é o Laboratório de Referência Mundial para Peste Suína Africana, referência mundial para a FAO e para a União Europeia, né, para a peste suína africana. Também elas confirmaram, né, essa questão do papel filtro ou do uso do suave, que realmente tem uma diminuição da sensibilidade, mas da mesma forma você não tem uma amostra de boa qualidade, né, da forma que hoje é feita a coleta. Então, acho que esses detalhes podem ajudar na melhoria das amostras, de uma forma geral. Com relação à suinocultura de subsistência, né, eles estão incluídos, né, na questão da vigilância serológica baseada em risco. Eles são um alvo, né, constante, né, de vigilância também do Serviço Veterinário Oficial. Né. O problema é aquela criação de subsistência que está fora, né, os animais nem existem, né, do Sistema Veterinário Oficial. Né. Isso é um problema. Né. Isso acontece nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas. Infelizmente estão relacionados muito com a questão social também, né? Regiões mais pobres, que às vezes o pessoal usa esses animais, né, como fonte de proteína, né? Mas isso também, né, muitas vezes eles estão fora do acesso do Serviço Veterinário Oficial, né? Eles são animais que não existem de forma oficial, né? Então é necessário também um olhar, né, para esse tipo de criação, né? E esse é um dos grandes dificultadores, né, do controle da peste suína clássica na região Nordeste. Né? Então, muitas vezes, os animais estão em nichões, eles são criados de forma comunitária, né, com várias pessoas usam aquela mesma área. Então, tem diferentes donos, um grande número de animais, não só no Nordeste. Né? A gente sabe também, por exemplo, no Paraná, né, existem o que eles chamam lá de faxinais, que é uma estrutura semelhante, né? Uma coisa meio que comunitária. Tem vários animais lá, muitas vezes é até difícil de saber quem que é o dono daquele animal, né? Então, realmente são grandes desafios, né? Essa questão, não só dos animais acelvajados, mas também dessas criações, vamos chamar assim, de subsistência, de fundo de quintal. Um grande desafio para controle de qualquer doença. Marcelo, eu sei que talvez não seja uma pergunta tão simples de responder, mas na preocupação, na atenção de vocês, seria mais atenção para os animais acelvajados ou para a suinocultura de subsistência? Claro que depende do agente, né? Por exemplo, talvez para a peste suína africana, né, do ponto de vista mais de animais acelvajados, a peste suína clássica mais os animais de subsistência, ou não teria nada a ver? Não, eu acho que tem que atuar da melhor maneira possível, né, para as duas populações, né? Para a gente ter um conhecimento, não ser pego de surpresa, né? Tem que estar sempre com vigilância nessas duas populações, né? Eu acho que a questão da peste suína clássica, eu acho que agora o que falta para o país realmente, para a gente se ver livre dela, finalmente é avançar com o programa, né? Contar com os esforços de todos aí e avançar para diminuir o risco da ocorrência dessa enfermidade, né, fora da zona não livre. Né, se você conseguir erradicá-la de fato aqui do país, você vai ter maior tranquilidade, né? E como é que nós estamos? Nós estamos avançando? Existe alguma perspectiva mais... Como é que está essa situação? É que eu vou te falar, assim, baseado no meu conhecimento das reuniões que eu tenho participado, né? Ainda não existe nada que esteja oficialmente determinado de como vai ser feito isso, né? Mas o que eu estou percebendo é que
atualmente o estado de Alagoas, no estado de Alagoas é realizada a vacinação, né? Eu acho que já são 2 anos de vacinação. Deve em breve, acho que vai ser realizada a última etapa de vacinação lá no estado de Alagoas. E eu acho que vai ser feito um acompanhamento, né, ao longo do tempo para acompanhar se após a interrupção da vacinação, se vai acontecer algum caso, fazer uma vigilância, né, para isso. E a tendência é que essa experiência da vacinação seja expandida para parte do Piauí e do Ceará, nas regiões onde ocorreram a maior parte dos focos, né, que foram detectados naquela região depois de 2018. Nos demais estados, aí da região norte e nordeste, que ainda são considerados como não livres de peste suína clássica, né, ser feito estudos sorológicos para ver se, porventura, há uma circulação viral nessas populações de suínos, dessas áreas. Baseado nesses estudos sorológicos, você vai definir uma estratégia de controle, né? Controle e erradicação. Essa é uma tentativa, né? Uma tentativa interessante. Mas, assim, é claro que você está aí na linha de frente do laboratório, né? Fazendo o trabalho de laboratório, mas, obviamente, vocês estão estudando o tempo inteiro as dinâmicas epidemiológicas, né? Assim, pelo menos alguém na equipe aí deve estar pensando sobre isso. Qual que é a mensagem que, se vocês pudessem, vocês passariam mais diretamente para aqueles que, sei lá, desde pequeno produtor a produtor em granja comercial, até mesmo a população em geral, né? Porque nós estamos trabalhando também com os riscos dos animais acelvajados. Mas, por outro lado, também você tem eventos que acontecem, né? Como nós tivemos a situação de PVS no ano passado, né? Não sei se no ano passado, não lembro, ou esse ano. Então, assim, que mensagem que você passaria que é fundamental as pessoas se sensibilizarem? Para a população em geral, assim, eu acho que é a importância, né, de nós reconhecermos, né, a importância da saúde animal do nosso rebanho, né, que é uma coisa muito valiosa para nós, que a gente tem que manter esse rebanho livre dessas doenças que a gente conversou aqui hoje, né, para eles terem consciência, né, essa questão do trânsito internacional, todo mundo que vai visitar outros países onde essas doenças estão ocorrendo, né, eles terem bem claro isso, que não trazer nenhum produto de origem animal, né, que não seja adequadamente tratado, né. A gente sabe que existem, na verdade, tem muitos, o Brasil recebe muitos também, né, imigrantes que às vezes moram em outros países, mas trabalham aqui, costumam trazer coisas, comidas locais, né. A gente tem que ter a consciência desses passageiros de não estar trazendo nada que tenha um potencial infeccioso, né? Só lembrando, né, peste suína africana, numa carne congelada, o vírus permanece viável por mais de 3 anos. Então, muito importante a gente ter consciência disso, né? Se está trazendo algum produto, pode estar trazendo outros vírus também, né? Lembrando a peste suína africana, que é um vírus que é bem resistente. Então, ter essa consciência, né? A gente, quem está acompanhando, né, a questão da febre aftosa na Indonésia, né? Tanto que os australianos estão temerosos, né, auxiliando no controle da doença lá no país, exigindo muito de quem retorna para a Austrália, né, ter todo um cuidado. Acho que o Brasil tem que agir da mesma forma, né, tem que reforçar a vigilância nesses postos de fronteira, né. Atualmente a gente até conta, né, tem a questão lá do projeto K9, né, que são alguns cães que trabalham junto com o nosso pessoal nos aeroportos, né, são treinados para detectar produtos de origem animal, mas eu acho que ainda é pouco, né, diante de tudo que a saúde animal representa para o país. Acho que nós temos que investir muito, né, nessas questões todas de vigilância. Temos que estar conscientes
E é isso, eu acho. Eu me lembrei aqui, você falando de viagem, de trazer algo, né? Eu, numa oportunidade que eu tive para ir num evento na Austrália, eu parei na Nova Zelândia para trocar o voo e eu fiquei impressionado de ver a fiscalização deles, com todos os passageiros. Então tinham cães, revistava a mala de todos e o foco era esse, produtos de origem animal. Na verdade, alimento como um todo, né? Então eu concordo contigo. Você imagina, Uhum. Nova Zelândia é um país pequeno, tudo bem que ele dá entrada para a Austrália, né? Muitos voos param ali, mas eu concordo contigo que nós temos que evoluir bastante, né, nessas chegadas, né? Porque eu vou ali na Itália, eu vou ali em tal lugar, vou trazer um produto, vou trazer só um queijinho, é só uma carne, é só um. Mas na verdade isso é um risco muito grande para nós, né? Se você compra um produto que não é certificado, né, sempre tem um risco, né? Na Itália mesmo tem uma região lá da Sicília, né, que é uma ilha onde que o vírus da peste suína africana ele é endêmico lá, né? Não tem mais como tirar de lá, né? A não ser que eles eliminem toda a população de suínos de lá, né? Na peste suína africana é endêmica na Sicília? É, Não sabia disso. E ela fica isolada na ilha. fica lá, tá isolada lá. Na Europa, assim, de uma forma geral, né, eles têm um problema muito grande, né, com os javalis, né? Que ele Uhum, vai carregando o vírus de um lado para o outro, né, meio que sem controle, né? Então, é muito uhum, difícil, né, de controlar. Desde 2007, né, com a entrada do vírus do PSA na Geórgia, né, desde então ele está só se espalhando, né, para todos os países. Em alguns países meio que de forma descontrolada, né, como na Rússia, na China. Em outros mais nas populações selvagens, mas sempre com aquele risco dele passar para os suínos domésticos. uhum. O ponto que eu ia te perguntar era em relação a. Não, talvez não seja óbvio da sua área, mas o que vocês estão ouvindo falar sobre possibilidade de vacina? Você está sabendo de alguma coisa para a peste suína africana? Na verdade, o que a gente saiu até algumas publicações de uma tentativa de uso de uma vacina, né, que tem alguns genes deletados lá no Vietnã. Mas é uma coisa assim que não está muito transparente, muito clara, né? Aparentemente, os resultados não tinham sido muito bons, mas a gente segue meio com dúvidas com relação a isso, né? O pessoal do CISA-INI que teve aqui recentemente nos falaram que não tem nenhuma vacina efetiva, mas que existem vacinas que estão próximas de estarem prontos para uso com resultados melhores do que essas que o pessoal do Vietnã tem tentado usar, né? Está no campo da esperança ainda, não está pronto para uso, né? A grande questão é que as vacinas inativadas para esse vírus não têm efetividade, né? Então você tem que trabalhar com um vírus que seja atenuado. O problema é que às vezes nem sempre essas atenuações são muito seguras, né? Então essa que é a grande questão. Que ele é um vírus, você na infecção natural o suíno não desenvolve anticorpos neutralizantes. Então você precisa de ter uma resposta imune celular para combatê-lo com efetividade. Por Uhum. isso que tem essa dificuldade, né, de ter uma vacina segura e efetiva. E aí se faz mais importante o controle, né? Com certeza. Marcelo, muito bom a nossa conversa. Eu tenho. Claro que nós poderíamos ficar aqui muito tempo, né? A parte técnica, certamente eu poderia explorar mais aqui, mas nós já tínhamos conversado sobre esse tema, foi uma complementação. Mais uma vez, repito, eu acho que é um tema extremamente importante, pessoal que está nos ouvindo, né? Acho que assim, nós temos que ter a conscientização. Por exemplo, o Marcelo me falou aqui uma coisa que eu não sabia. Tem interesse de ir na Sicília, obviamente não traria nada, mas eu estou envolvido na cadeia suinícola, né? E vários outros colegas aí, ou quem, mesmo quem não tem interesse em fazer viagens, mas nós estamos recebendo turistas constantemente, então esse apelo aí da gente cercar melhor as fronteiras nossas, né, e também fazer o nosso trabalho aqui, seja nossa suinocultura comercial, seja a suinocultura de subsistência, estar atento a isso. E se a sua produção fosse mais rentável?
As tecnologias nutricionais da Alltech potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.alltech.com.br e saiba mais. Eu tenho algumas outras duas perguntas de cunho mais pessoal, Marcelo. Eu sei que tua rotina aí não deve ser fácil, né, em relação ao laboratório. Além do trabalho de rotina, eu acho que quando chegam os desafios para vocês aí, deve tirar o sono. E aí eu queria te perguntar, fazer duas perguntas. Primeiro, já que nós estamos falando de viagem, já que veio a Cecília aí, em relação à viagem, falamos de outros países, que local que você tem vontade de conhecer e ainda não conheceu? Essa é a primeira pergunta. E se você tem algum outro livro da última vez que nós conversamos para hoje, ou algum mesmo que você já tenha lido antes, que você gostaria de recomendar? Com relação às viagens, eu acho que o Brasil é um país que tem muitas oportunidades, realidades diferentes, né? Para todo tipo de gosto, né? Eu acho que uma boa, não vou dar uma dica assim específica, mas para as pessoas aproveitarem tudo de bom que esse país tem, né? Eu acho que em todos os estados, para todo lado, sempre tem uma coisa nova que você pode conhecer. Tem muita coisa bonita. Fora do país, sem dúvida, acho que eu já conheci um pouquinho, mas sem dúvida a Europa realmente é um destino muito legal para quem gosta de história, quem gosta de ver locais bem preservados, né? Conhecer um pouco da história. Acho que é uma boa dica também, né? Para quem tem essa oportunidade. É um desejo que eu tenho também. Conheci um pouquinho ali do sul da França, mas quero conhecer muito mais, espero poder conhecer. Nossa vida é curta, né? Então a gente tem que não só trabalhar, mas aproveitar também essas oportunidades, né? Concordo. Eu acho que a dica de livro aqui eu vou deixar para todos os médicos veterinários, produtores, todo mundo que está envolvido com a cadeia aí. Deixar um dever de casa para todo mundo para dar uma lida, né, no plano integrado de vigilância de doença dos suídeos. Eu acho que todo mundo tem que estar ciente disso, né? Lá está bem descrito assim, quais são todos os responsáveis por esse plano, né? Está todo mundo envolvido lá. Toda a cadeia tem as suas responsabilidades, né? Então, eu acho que é importante todo mundo ter ciência disso, né? Se porventura algum dia a gente tem uma entrada de algum desses agentes aí da vigilância, né, que a gente consiga detectar isso o mais precocemente possível e seja debelado também da maneira mais rápida possível também. Né? E fica essa dica aí meio de dever de casa para todo mundo. Gostei, Marcelo, gostei. Concordo contigo, estou envolvido na cadeia produtiva, primeiro como professor, mas a gente também atua em algumas consultorias. E eu pensando aqui, você falando, eu pensando o quanto que é importante a gente disseminar isso nas universidades, né? Nos cursos de Isso, zootecnia, sem dúvida. não só na veterinária, mas na zootecnia, na agronomia, que de certa forma acabam se envolvendo direto ou indiretamente. E eu acho que é um ponto que a gente precisa trabalhar melhor. Dentro das universidades deveria ser uma leitura praticamente obrigatória, porque dali se formam os profissionais que irão atuar no mercado, né? Então, foi uma boa dica, ó, provoco aí os ouvintes que são envolvidos e que têm, de certa forma, algum envolvimento na academia, para a gente poder disseminar essas informações melhores, porque nós estamos falando de algo extremamente importante, não só para a cadeia produtiva de suínos, para qualquer cadeia produtiva, a qual tem os riscos, principalmente relacionados a vírus. A gente está vendo aí na avicultura agora um risco muito grande, né? E quanto à viagem, eu concordo contigo, Marcelo. O Brasil é muito grande, muito bonito, né? E eu acho que o brasileiro conhece muito pouco o Brasil, de modo geral. Já existe o sonho de ir para os Estados Unidos, já ir para a Europa,
e esquece que aqui tem algo, às vezes, muito mais bonito e muito mais atrativo. Eu também sou um defensor disso, apesar de que fazer um turismo gastronômico ou conhecer a história da Europa, eu também sou muito a favor disso. Marcelo, nosso papo mais uma vez foi muito bom, agradeço o seu tempo, eu sei que não é fácil na rotina aí durante a semana, os seus afazeres. Espero mais uma vez poder te convidar para a gente bater papo, conversar mais, atualizar. Espero ter atualizações não de algo que aconteceu negativo, e sim positivo, no sentido da gente evoluir, como é os pontos que a gente falou aqui. Então, muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Por nada, Vinícius. A gente está sempre à disposição aí, no que for necessário, poder contribuir. E um abraço aí para todos. Estamos sempre à disposição aqui. Obrigado, Marcelo. Pessoal, hoje nós entrevistamos Marcelo Camargos, que trabalha no laboratório do MAPA, né, do LFDA de Minas Gerais, que trata de doenças tão importantes, né, peste suína africana, peste suína clássica, PIRS. Tratamos do plano integrado de vigilância, né, comentamos aqui dos fatores de risco, eu acho que vale a pena todos ouvirem. Espero vocês para a próxima, um grande abraço.